Um relatório divulgado pela ONU em 2021 mostra que após 5 anos de relativa estabilidade, a fome no mundo passou por um aumento significativo em 2020. Segundo o documento O Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo em 2020, elaborado por 5 agências da ONU, no ano retrasado, até 811 milhões de pessoas sofreram com a fome, um aumento de cerca de 161 milhões em relação a 2019. E não é novidade que a África é o país que mais sofre com essa falta de alimento. Mas, ironicamente, o Egito, que é predominantemente ocupado pelo escasso deserto africano, nunca chega a essas manchetes de fome. Em novembro de 2021, o ministro egípcio da Agricultura anunciou que o Egito alcançou a autossuficiência na produção de peixes e agora ocupa o primeiro lugar na piscicultura da África e o 6º globalmente. Mas como eles conseguiram tal feito? Este é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e seja bem-vindo ao megaprojeto que tornou o Egito o maior produtor de peixe do continente africano. No último século, as autoridades egípcias decidiram diversificar as fontes de alimento. Eles perceberam que, devido às alterações climáticas e às atividades humanas, o fluxo das águas do Nilo estava cada vez menor e o nível de poluição só cresce. Dados preocupantes, já que o Egito depende do rio para mais de 80% de suas necessidades hídricas, inclusive grande parte para agricultura e pecuária. Esse aumento populacional não é de hoje. Já era um problema há décadas e fez com que, ao longo dos anos, os egípcios usassem mais fertilizantes químicos, esgotando ainda mais o solo e diminuindo a área de pasto para o gado. Por esses motivos, lançaram uma grande campanha para desenvolver a indústria pesqueira, promovendo fontes e proteínas sustentáveis para a população. Em 1970, o governo propôs um plano para acelerar o desenvolvimento do setor. Até o final dessa campanha, em meados dos anos 80, a produção anual de peixe saltou de 17 mil toneladas para 48 mil toneladas. Durante esse período, foram construídas 4 grandes incubadoras de peixes, 6 tanques e 5 tanques de coleta de peixes juvenis. Em um período relativamente curto, o Egito teve êxito em diversificar seus recursos alimentares, além de gerar milhares de empregos no setor, desde funcionários a proprietários de fazendas privadas alugadas pelo Estado. E quem mais se beneficiou com esse aumento drástico na população foi a população mais pobre, já que os preços tiveram uma redução significativa no mercado interno, tornando os peixes cultivados a principal fonte de proteína dessa população. Mas, apesar dos esforços, o desafio era muito grande. A população do país mais que duplicou nos últimos 40 anos. O Egito acabou que não conseguiu cobrir toda a sua demanda doméstica de peixes, até recentemente. Então, para alcançar sua autossuficiência na produção de peixes e, quem sabe, até iniciar uma produção de exportação, o governo do país percebeu que iria precisar de medidas mais drásticas. Então, em 2017, iniciou o projeto El Pharaohs, com o objetivo ousado de construir o maior complexo de produção de peixe em grande escala do continente. Mas, devido à sua complexidade, o projeto foi dividido em 2 fases. Na primeira fase, o governo precisava de um local estratégico que facilitasse a logística. Então, construíram o complexo de 10 quilômetros ao leste do Porto Said, uma cidade portuária importantíssima que dá acesso ao Canal de Suez, que, por sua vez, permite que o Egito importe sua mercadoria entre a Europa e Ásia. Com o local escolhido, iniciou-se o processo preparatório, que inclui o estudo da área, análise de amostras do solo e das rochas e a medição dos níveis da água. Com base nesses dados, foi desenvolvido um projeto gigantesco,
700 lagos ocupam mais de 8.000 hectares, várias docas medindo 9.600 metros quadrados, para acomodar 6 barcos de pesca com mais de 30 metros de comprimento cada. Já para a construção dos reservatórios artificiais, foi necessário escavar 500.000 metros cúbicos de terra, enterrar cerca de 1,5 milhões de metros cúbicos, construir encostas artificiais com comprimento maior de 100 quilômetros e despejar concretos em grandes superfícies, que totalizam mais de 7.000 metros quadrados. Mas, para o funcionamento de todo o ecossistema, ainda foi necessário construir um complexo de estruturas auxiliares para garantir a autossuficiência e autonomia de trabalho. Então, além dos reservatórios, foram projetados plantas para o processamento dos peixes, produção de gelo, produção e embalagem de ração, bem como vários laboratórios veterinários e de incubação que foram construídos no território da mega construção. A propósito, várias tecnologias inovadoras foram usadas na construção dos reservatórios artificiais e nos canais de suprimento. Uma delas foi o uso de materiais geossintéticos como revestimento no fundo dos reservatórios. Uma geomembrana sem componentes químicos de baixa permeabilidade foi colocada entre a areia comprimida e concreto, possibilitando que o volume de água permaneça constante nos canais e reservatórios. Além disso, se torna uma barreira contra a água subterrânea, que teoricamente pode poluir a água. As expectativas são que esse megaprojeto vai gerar emprego para mais de 10.000 especialistas de várias áreas da atuação, que naturalmente vai ajudar a situação econômica na região e, a longo prazo, vai tornar possível o plano do governo egípcio de proporcionar a toda a população do país proteína acessível e de qualidade até 2030, também tornando possível a exportação para o Oriente Médio e a Europa. Atualmente, esse projeto já se tornou o maior cuidadouro de peixes da África. Depois dessa mega construção, o Egito se tornou o produtor autossustentável e um importante importador na sua região, além de evitar conflitos e agressões dos países vizinhos, já que muitos pescadores tinham que ir muito mais longe no oceano, devido à diminuição da população de peixes, causada pela pesca ilegal descontrolada na costa. Esse é um exemplo de como a humanidade pode ser inovadora na procura de novos recursos, salvando milhões de pessoas da fome. E como essa mega infraestrutura está sendo implementada pelo Estado egípcio, tende no futuro a desenvolver este setor na nação africana. Este foi o megaprojeto que tornou o Egito o maior produtor de peixe do continente.